Então, vocês conseguem ver aí o slide da minha apresentação? Estamos vendo, sim. A Ellen mandou um beijo para você aqui. Beijo, Ellen. Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Então, eu fiz parte em 2018 de um programa, por isso que eu tô com a camiseta da NASA. É esse programa chamado Datanauts, né? Que é de cientistas de dados para a NASA. É um programa que eles rodavam todo ano, e esse ano eles não rodaram, mas vão rodar em 2020. Quando eles começarem a abrir a seleção, é um programa de seleção mundial, tá bom? Eu compartilho com vocês também. O que acontece nesse programa? Eles mostram para a gente projetos de Big Data, que eu nem chamaria de Big Data, a gente pode conversar sobre isso. Alguns são de Big Data, outros são de Small Data mesmo, mas no qual a gente tem que usar a inteligência para solucionar algum problema da NASA. Então, eu posso dizer para vocês que foi um sonho realizado. Porque quando eu era menina, meu sonho era ser astronauta. Eu nunca vou ser astronauta, né? Mas eu cheguei lá e me deu até, quando eu cheguei no headquarters da NASA em Washington, me deu até um ataque de ansiedade, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Como que eu cheguei aqui, né? Mas foi bem legal conhecer todo mundo, conheci a CIO da NASA, né? E esse ano eu trouxe o cientista de dados-chefe da NASA, que é o gerente desse programa Datanauts, para fazer uma palestra sobre transformação digital na GV, que é onde eu trabalho hoje. Eu estou lá há 2 anos, eu fiz meu doutorado lá. Então, eu sou formada em administração, mestrado em administração e doutorado em administração, tudo focado em marketing. A graduação e o mestrado eu fiz no Mackenzie, aqui em São Paulo, e o doutorado eu fiz na EASP, né? No Rio, porque uma boa parte da comunidade é do Rio, a escola irmã é a IBAP, né? Da Fundação Getúlio Vargas. Eu também dou aula de marketing digital, transformação digital na Sampo, é uma escola de negócios aqui de São Paulo, que tem agora 2 postos avançados, um em Fortaleza e um em Campo Grande. E eu acabei de me associar a uma consultoria, a Synapse Consulting, coloquei o site aí para vocês e meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo depois. E só para vocês conhecerem um pouquinho da minha personalidade, hoje essa consultoria da Laila Toledo? Não, da Leila, é essa mesmo. Não? Sim. Ela tá lá na comunidade, ela é aluna lá da gente. Ah, que legal! Ela fez uma live aqui pra gente sensacional. Que legal! Ela falou ainda que ainda tava em processo, né, ela não podia contar muito ainda informações, que ainda estava no processo lá, que eu esqueci agora como é que chama. Ela está no processo, mas eu já conversei com o André, que é o sócio dela, né? E eu vou ser uma das consultoras lá nessa parte de treinamento deles, ok? Então, Synapse Que legal, show de bola. E para vocês conhecerem um pouquinho a minha personalidade, hoje não pode falar mal de Corinthians. Corinthians é meu time do coração e eu sou mais que time de coração, é meio que uma obsessão mesmo, né? Eu sou super fã de Game of Thrones, então ainda não falem da temporada final, porque eu ainda estou muito chateada com o que aconteceu nessa última temporada. E eu sou viciada em zumbi. Então eu leio tudo que sai de livro de zumbi, filme de zumbi, conheço todos, né? Walking Dead, então, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, conhecerem mais do que... eu vou te mandar um stand-up depois de zumbi, que é sensacional, muito legal. Ah, quero. Então tá, era isso. Para a gente começar a isso, eu até conversei com o Thiago para... o e-mail estava no slide, depois o Thiago vai colocar eu estou vendo algumas perguntas aqui, mas eu vou colocar para todo mundo aí, linhacarvalho@fgv.br, tá? Para todo mundo ter. E beleza. Eu tinha pensado em fazer uma apresentação, mas eu acho que vai ser melhor se a gente fizer, tipo, perguntas e respostas. E aí, se for o caso, eu puxo da apresentação para responder vocês, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Show. Tem alguma questão já, Thiago? Pessoal, pedir para o pessoal habilitar, então, o vídeo aí, se quiser fazer pergunta, áudio. Opa, eu tenho já.
Então pode falar, Paulo. O Paulo? Manda aí, Paulo. O Paulo que estava conversando comigo, estava falando que é publicitário. Fala aí, Paulo. Não, eu sou outro Paulo. Ah, o outro Paulo? O outro Paulo. Ah, tem dois. Caramba, tem dois Paulos aqui mesmo, é verdade. Eu sou o Paulo. Tá com o mesmo nome. Shopping, Paulo, né? Paulo. Tudo bem, Lilian? Boa noite. Obrigado por estar por aqui, contribuindo para a gente. Nessa frente interminável de busca de conhecimento, né? Que é um assunto que a gente não consegue extinguir nunca, né? Análise de dados. E eu trabalho numa rede de... E aí o nosso primeiro cliente é o lojista, né? Mas a rede de shopping também está interessada no consumidor final, que são os clientes do shopping, né? Então, uma das questões que a gente tem lá é segmentação de clientes. Eu não sei se você tem frentes desse tipo de análise de dados, né? A gente ainda está num momento de estabelecer pontos de contato com os clientes, né? Por exemplo, Wi-Fi, aplicativos, website, e definir as melhores formas de contato com os clientes, né? Então, uma das dúvidas do marketing, né? Eu não sou do marketing, mas uma das dúvidas deles é se eles vão conseguir fazer boas pesquisas, boas segmentações, né? A partir só desses devices, né? E não a partir de pesquisas qualitativas, que eu acho que é uma das coisas mais comuns que eles costumavam trabalhar. Então, por exemplo, lifestyle, segmentação de lifestyle, né? Eu já vi sugestões de fazer essa segmentação por clustering a partir de dados geo, né? Então, dados geolocalizados. Mas o marketing tem dúvida se isso vai ficar um bom trabalho, se eles vão conseguir traçar personas bem definidas, né? Então, o que você acha dessas duas abordagens, né? Obrigada pela pergunta, Paulo. Acho que isso é uma dúvida dos grandes e dos pequenos, tá? Então, eu vou compartilhar a tela de novo com vocês, só para vocês verem aqui. Isso aqui está no livro Leading Digital, tá? Depois, Thiago, você me pede a referência que eu passo para o pessoal, tá? Com certeza, peço sim. Beleza. Quando vocês falam, por exemplo, o que acontece? Hoje, Big Data é um termo meio hypado, né? Que todo mundo acha que a gente mudou. Deixa eu só falar um negócio, professora. Oi. Eu acho que o slide não está aparecendo. Eu acho que está aparecendo tela do seu computador, não é não? Jassanã? Ei, não está aparecendo? Peraí. Não é isso? Ou não? Esse é o slide. Não. Vamos... Eu achei que esse era o slide, mas aí você começou a falar as coisas, eu achei que... Vê se agora foi. Estava falando alguma coisa que não estava... Deixa eu ver. Calma aí, que ainda não está indo. Ainda não foi, não. Tá pensando aqui. Vou tentar de novo. Se não der, a gente vai sem slide mesmo, tá? Não, tranquilo. Peraí. Mas vai dar sim, sempre funciona legal. E agora? Acho que não. Não? Vamos esperar só um pouquinho. Você clicou exatamente no PowerPoint? Como é que funciona? Eu estou no Google Chrome, eu só uso apresentações do Google. Ah, tá, entendi. Eu não sei como é que funciona. Você tem que clicar no navegador, então, acho. Tá no navegador. Você tá clicando no navegador? Tô no navegador. Não sei se é o... Não, ainda não? Não, ainda não. Bom. Tá falando que você compartilhou, mas não aparece nada. Tipo, não aparece nada, né? Não sei por quê. Bom, tudo bem. Defeitos da tecnologia. Eu vou me acompanhar no slide aqui só para me guiar, tá? Tranquilo. Então, beleza. Aí, o que acontece, galera? Quando a gente tem Big Data, hoje fala de análise de dados, os clientes, né, como exemplo do Paulo, eu falo assim, nossa, então agora eu vou poder fazer coisas que não se faziam antes. A gente fazia tudo isso antes, né? Então, por exemplo, fazer segmentação de cliente, a gente sempre usou pesquisa quantitativa, o método survey, né, que são os questionários, né?
qual que é a diferença hoje? A diferença é que eu consigo coletar esses dados sem fazer um questionário de autorresposta, no qual o cara fala assim, qual é a loja que você vai quando você frequenta o shopping X, ok? Eu consigo ver exatamente onde é que o cara foi ou não foi, certo? Então, deixa eu diminuir aqui só para eu abrir a visão de orador de vocês. Então, o que o Paulo e o shopping dele vão ter que fazer para fazer segmentação correta? A gente tem 4 tipos de segmentações no marketing: demográfica, geográfica, psicográfica, que não é Chico Xavier, tá? É de psicometria mesmo. Engraçado. Falei, poxa. Não é Chico Xavier. É Deep Learning. Não, psicográfica é personalidade, traços de estilo de vida não, porque estilo de vida é comportamental, mas é personalidade, escala de empatia, escala de sistematização, outras medidas psicológicas, né? E a segmentação comportamental. Aí, o Paulo que fez a pergunta, você lembra, Paulo, como é que as lojas do seu shopping faziam para medir quantas pessoas entravam na loja? Para medir conversão? Contador? Isso, tinha um carinha lá, eu fiz isso quando eu trabalhei em franquia, né? Põe um cara lá, uma vendedora que fica lá com o contador, né, contando. Hoje, como é que eles fazem? Aí é o que o Paulo está falando. Eu vou usar, por exemplo, um beacon, né? Tem várias empresas que fazem isso. É sensacional, você falou comigo aquele dia. Sensacional, né? Tem várias empresas que fazem esse serviço e eu não ganho jabá nenhuma, então não vou dar o nome, mas assim, não é algo que é tão difícil assim de programar, tá? O difícil é o device mesmo e colocar um device num preço legal, porque o Beacon, por exemplo, da Apple é super caro, né? A minha esposa é Product Manager de uma empresa aqui no Rio de Janeiro que trabalha com Beacon. O produto principal deles é o Beacon. É o Beacon, né? É o Beacon. Então, você usa em Coca-Cola, usa, por exemplo, para questões com geladeira, cerveja em alguns lugares, enfim, tem muita coisa. Sim, e os usos, assim, são infinitos, né? Para varejo, hoje a gente tem usado os beacons para fazer não só a contagem, lógico, de quantas pessoas entram, mas para fazer o reconhecimento facial de se é homem ou mulher, qual a idade, fazer o mapa de calor da loja, então onde a pessoa circulou, né? E eu acho que esse é o jeito certo, ou o jeito mais assertivo de fazer segmentação, Paulo. Mas o que vai acontecer? Se você não tiver um back-office atrás que saiba lidar com esses dados, melhor não fazer, entendeu? Porque é um processo caro, é um processo que vai ficar gerando um monte, né, de dados entrando, só que se você não souber trabalhar, vai ser garbage in, garbage out, né? Uhum. A preocupação dela, eu acho que é muito também no sentido de como a gente está no estágio, né, em relação a esses dados, de não ter nada implementado, como é que ela vai associar, por exemplo, os dados de mobilidade ao ticket, né? Então para associar o ticket, ela vai ter que fazer algum tipo de integração que pode ser automática ou manual, certo? Uhum. E aí a gente tem que tomar cuidado também com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Sim. Então, assim, pelo que eu tenho visto das soluções hoje em dia, a gente não personaliza os dados que entram, né? Mas quando o cliente passa na frente do caixa, eu consigo associar de uma forma mais ou menos assertiva quem entrou e quem comprou, certo? Tudo isso é muito mais fácil quando é na internet mesmo. Então, quando é um e-commerce, fica tudo muito mais fácil, né? Porque eu consigo rastrear o funil inteiro pela... Isso, pelo GA ou pelo seu site, enfim, né? Eu consigo rastrear o funil todo. Agora, só que isso não quer dizer que você consegue rastrear tudo que o cliente fez, porque a Ibit hoje coloca que muitas das compras começam na internet e terminam na loja. Né? Então, ou o contrário, o cara vê na loja e volta na internet. E aí, como é que eu faço? Porque esse é o que eles chamam de omnichannel, certo? Então, assim, é o cara que vai ser atendido, o Paulo vai ser atendido como a mesma pessoa em todos os canais,
que ele passa. E eu tenho que ter uniformização dos canais, né? O que eu vejo, Sim. Paulo, a minha visão é assim, dá para fazer? Dá, mas precisa ter uma cultura, e isso a rede de shoppings que você trabalha precisa implementar uma cultura de valorização desses dados, ok? Para que todo mundo entenda por que esses dados são importantes e como trabalhar essas personas, né? E pode ser também que não faça sentido trabalhar com persona do jeito que a gente trabalhava antigamente. Por exemplo, por que a gente trabalhava antigamente com essas personas? Por que a gente trabalhava com marketing de massa, né? Então, vamos dizer, eu sou uma empresa, uma gerente de produto que trabalha com comida congelada, ok? Antes da internet, pré-internet, que programa de televisão vocês iam fazer propaganda no intervalo? Por exemplo. Mais você, né? Mas você, Fátima Bernardes, aqueles que estavam mais segmentados para a dona de casa, né? Isso era, da minha perspectiva, uma beleza, entendeu? Porque era muito fácil de você pensar os canais e muito fácil de você fazer. Fácil, assim, no sentido de que você podia fazer um planejamento de 6 meses e você conseguia fazer todo o funil, certo? E como é que você faz hoje? Você tem 1 milhão de influenciadores entre dezenas de plataformas. O cara que dá engajamento no Instagram, o outro que dá no LinkedIn, o outro que dá no YouTube, o outro... E me perdi, ok? Como é que eu separo o meu budget de marketing para isso? Parece que a gente está muito avançado nisso, né? Mas não está. Quem está avançado nisso é o Google. Por quê? O Google, as Big Four, né? Google, Facebook, enfim, Microsoft, Amazon, porque eles têm os dados com eles internamente e eles conseguem analisar tudo ali. A gente que compra esses dados ou precisa desses dados de outras plataformas precisa ter um trabalho enorme para integrar isso. Legal. Eu acho que essa é uma das questões, né? Como é que integra todas essas frentes de dados? Por exemplo, em relação ao ticket, a gente tem uma ferramenta, mas que recebe só a informação do cartão, né? E aí, como é que associa isso àquela pessoa que depois vai circular no shopping e que vai ter também um rastreamento fora do shopping para tentar ver um clustering de lifestyle? Então, vão surgindo vários desafios assim que, no princípio, parecem, não que sejam simples, mas parecem que são viáveis, mas depois talvez se tornem inviáveis, né? Por causa da massa e por causa como você falou, da questão de ter uma equipe grande, né? Para poder macerar isso, né? Isso, você pode, por exemplo, fazer o login pelo Facebook, forçar a pessoa, quando entra na loja, fazer um login, dar uma promoção para ela, para você integrar a frente de caixa com o beacon, por exemplo, né? Você vai perder algumas pessoas ali, com certeza, né? E aí, aquelas pessoas que você perdeu, qual que é o perfil delas? Por que elas não compraram, né? Você precisa analisar também, né? São um monte de desafios. Hoje em dia também estão perguntando CPF para tudo, né? Então, no momento que o cara entrou, se perguntar o CPF, e aí você vê alguma forma de cruzar, né? Eu estou perguntando para tudo. Vai comprar um remédio, bota o CPF aqui que tem desconto. Aí então, bota isso aqui... Se eu não tiver... Mas com essa Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, eu só vou ter acesso ao device do cara. Eu não vou ter acesso, por exemplo, o seu é Samsung, o seu é iPhone 11, ok? Eu não vou saber que você é o Thiago, entendeu? Tá, e aí, como eu conecto isso com o seu device? Eu preciso te dar algum jeito de fazer um login na loja, né? Fazer um check-in, alguma coisa assim. Porque a dificuldade do Paulo, vamos dizer assim, vamos separar quem são os clientes de quem não são clientes, certo? Onde que o cliente passou, onde que o cliente não passou. Em que lojas eles entraram, né? Serviços de geolocalização estão cada vez melhores em relação a isso, mas de qualquer forma, você não vai ter a personalização, não vai ser assim, mandei uma mensagem para o Thiago, eu mandei uma mensagem para mim, que compro a informação, eu mandei uma mensagem para o Samsung J7, né? E eu não sei quem é, eu sei que vai ser uma mulher de tantos anos e tal, enfim, né? Legal. Mas deu uma luz aqui. Obrigado pelas ideias, Gília. Imagina, que é isso. Show de bola. E aí, pessoal, mais alguém? Quem vai ser o próximo? Eu fiquei curioso a respeito lá, não sei se
Manda aí. Pode ser o tópico, eu não sei. Mas eu fiquei curioso com relação à experiência lá na NASA, porque assim como você falou que, tipo, putz, cheguei lá, me deu tipo uma crise de ansiedade. Falei, caraca, tipo, é a NASA, tipo, caraca. Então, Em qualquer momento alguém pode me botar dentro do foguete e me mandar pra Lua. Sei lá. a experiência Mas, dentro assim, da NASA pode foi falar, assim. pode falar. Foi assim. Como um analista de dados comum para lá na NASA, assim, acho que é isso que bate na minha cabeça, assim, o que eu tenho, assim, de, pô, eu tô lá na NASA, mas o que eu tô fazendo aqui? Como que foi isso, assim? Nossa, foi assim, o que eu tô fazendo aqui mesmo, entendeu? Porque tinha gente lá, assim, física, tinha uma física russa. Nossa, tá editado tudo no 99. Então, aí eu assim, meu Deus do céu, me chamaram junto com a física. É essa a sensação que eu tenho, por isso que eu fiquei curioso pra saber como é que foi pra você, assim. Mas assim, a gente pensa, eu não sei, né, quem tem experiência já na área, né, eu tô nessa área já faz 21 anos, né, não, porque cientista de dados não chamava cientista de dados, né? Chamava analista de marketing, né? Analista inteligência de mercado. Inteligência de mercado. Isso. A gente, né? Não esses os nomes, né? Eu já fui, por exemplo, gerente de projeto de vendas, que era assim, trabalhar com os dados do comercial, entendeu? Ah, legal. Legal. E aí, quando chegou lá na NASA, é um programa no qual é um programa que ele é mais voltado para mulheres, pessoas de cor, e a gente, como latino, é considerado lá nos Estados Unidos pessoa de cor, né? E pessoas de lugares emergentes, não necessariamente americanos, tá? Como eu te falei, tinha a russa, tinha uma turca, né? E aí eu me candidatei, acabei sendo selecionada, assim, meio, falei, nossa, acho que erraram, será que tá errado esse negócio, né? Mas fui, porque a NASA convida, você vai, né? Não, ué. Falar aí, não, tem um compromisso. Com certeza. Aí quando eu chegou lá, gente, foi meio assim, em inglês eles usam a palavra underwhelmed, né? Overwhelmed é quando você fica embasbacado. Underwhelmed é quando você fala assim, nossa, mas eles estão fazendo isso ainda assim, né? Então, por exemplo, uma dos projetos que eu trabalhei no workshop que eles deram lá foi uma base que eles têm que está na ciência aberta da NASA. Não sei se vocês sabem, tem um programa de dados abertos do governo americano, que nem tem os dados abertos do Brasil, né? Ah, legal. E aí você pode baixar certos bancos de dados da NASA. Tanto que existe hoje um programa que era uma menina de Bangladesh que estava lá. Ela é física também, mas ela está trabalhando agora num programa que é open source, chamado Citizen Science, que é ciência cidadã. É para tirar a Torre de Marfim, né? Por exemplo, eu como professora não tenho que ser detentora do conhecimento. O que eu tenho de conhecimento a gente espalha para quem quiser, certo? Então ela tem trabalhado nisso e a NASA tem colocado dados, por exemplo, de telescópio Hubble, esse tipo de coisa na ciência aberta. Eu, como administradora, não fui trabalhar com dado de astronomia, né? Fui trabalhar com dados de administração. Uma das bases que está lá chama Lessons Learned. Parece que em gestão de projetos, eu nunca trabalhei com gestão de projetos no sentido de projeto de engenharia, né? Mas você tem um repositório no qual você coloca quais foram as lições aprendidas naquele projeto. Do tipo, olha, se você misturar hidrogênio com não sei o que lá, vai dar porcaria com esse componente, ok? Não faça isso. Então, isso está num repositório lá. E aí a gente queria fazer uma análise de sentimento com os discursos que as pessoas colocaram, porque seria mais uma tag que a pessoa poderia olhar, falar assim, olha, tipo, essa aqui é farol vermelho, então não faça nunca. Essa aqui é farol verde, então, né, se você fizer, não vai ter tanto problema. E sabe como que tá a base de dados deles? Em Excel. Que isso, irmão? Qual é? Não, que isso? Não acredito. Não é possível. Em Excel. Aí eu falei assim, eu não acredito. Cara, isso aqui tá em Excel. Terrestre, não tem como. Tá em Excel. Então, aí eu acabei me sentindo melhor nas empresas que eu trabalhei. Tem um monte de planilha de Excel. É que você fala, cara, fui na NASA. Os caras fazem Excel, eu sou o rei aqui fazendo. Pô, cara... igual a NASA! Tá perfeito! Nossa, né? Cara, caramba! Então, assim,
claro que a gente não lidou com nenhum dado sensível, teve coisa muito mais legal, por exemplo, como eu não sou expert em análise de imagem. Quando eu preciso fazer análise de imagem, eu contrato uma pessoa que é especialista em análise, né? Certo. Mas lá teve um jeito de você identificar, por exemplo, corpos celestes com por exemplo, uma foto normal, ela tem várias camadas de informação, certo? E isso é uma foto normal, dessa câmerazinha aqui desse celular, né? Imagina uma foto do telescópio Hubble. Caraca. Quantas camadas, né? Nossa. Aí essa minha colega russa trabalhou nesse projeto, né, de desempacotar essas camadas da foto, que aí veio uma cientista da Caltech falar com a gente de quantas camadas tinham na foto do Hubble, né? Para quem trabalha com análise de imagem, eu acho que deve ser um negócio assim, né? Porque o nosso não é tão complexo quanto é a análise de corpos celestes, né? E aí você tem que analisar coisas assim do tipo que tem um backlog lá que a NASA não consegue analisar. Por isso que eles estão abrindo os bancos de dados para as pessoas fora. Para quem, eu não sei, eu gosto muito de ficção científica, como vocês viram, né? Game of Thrones, zumbi. Para quem assiste a série The Other Life, já ouviram falar na Netflix? Não falava isso. Dá uma olhada. Assistam, é muito legal. Aí é uma série no qual chega um artefato alienígena no Brasil, e ele tá tentando. No Brasil, no mundo, né? E ele tá tentando se comunicar com os seres humanos. Só que. Eu já vi. Muito legal. Como é que eu vou me comunicar com esse artefato? Os cientistas lá não sabem como fazer. Eles tentam desempacotar os dados de vários jeitos e não conseguem. É verdade. A chefe fala assim, quer saber? Eu vou jogar na internet, algum gênio ou gênios vão trabalhar numa comunidade como essa, vai trabalhar e vai desempacotar a informação. E aí eles conseguem porque eles usam o Citizen Science, né? Legal. Legal, maneiro, cara. Bem legal. E o legal da NASA é que ela está cada vez mais abrindo isso para as pessoas trabalharem, né? Eu sei que eu não sou a única datanaut aqui no Brasil, tem uns 3 ou 4 já que já foram para lá, né? Legal. Então, acho que vale para qualquer um tentar. Eu vi uma pergunta aqui, Thiago. Da Kaori, né? Isso. Vou falar para você. Boa noite, sou a Kaori. Eu entrei como estagiário em estatística em uma agência de marketing. Porém, sou a primeira estatística lá e ninguém sabe mais ou menos como é o meu trabalho lá. Eu queria saber se tem como vocês me darem uma luz no que eu preciso estar estudando e tal. Eu acho que, Kaori, é Data Visualization, viu? Data Vis. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalhei numa empresa cujo dono, ele não tinha nem o ginásio, né? Que hoje a gente chama de ensino fundamental 2, né? Não ter o ginásio não quer dizer que a pessoa não é inteligente, ela é inteligente, tanto que montou uma empresa de milhões, né? Sim. E aí contratou a inteligência de mercado aqui para mostrar para ele os dados, enfim, das lojas e tal, né? Quando eu fui apresentar para ele, comecei a falar de desvio padrão, variância, né? Nossa, eu passei maior carão. Lilian, o que é desvio padrão, o que é variância? E eu falei assim, nossa, mas a culpa é minha, porque eu não traduzi os dados de um jeito que essas pessoas iam entender, né? Então eu tenho que colocar, não é deixar a coisa mais simples, não, é colocar numa linguagem que as pessoas entendam. No começo da minha carreira, como a gente não tinha internet, olha como eu sou velha, né, gente? No começo da minha carreira não tinha internet. Meu primeiro estágio não tinha. E aí a gente fazia pesquisa no papelzão mesmo, tinha que ir lá, né, passar o papel e tal para as pessoas responderem. Uma das coisas que a gente fazia era escala pictórica, não sei se vocês já ouviram falar disso. Do escala mapa? Pictórica é assim. De mapa? Não é de mapa. Não? Escala pictórica é assim, imagina que você precisa fazer uma pesquisa com uma população analfabeta ou semi-analfabeta. Como é que você vai colocar discordo, concordo? Não pode, certo? Certo. Aí a gente usa as figuras para a pessoa colocar, né? Então, por exemplo, a carinha, né, com o risquinho, a carinha sorrindo, essa é a escala pictórica. E a gente eu uso a escala pictórica no WhatsApp todo dia, não sabia. Aqueles emotions. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente acaba aprendendo com a experiência, certo? Então, não é que a pessoa merece, ela deve ser pesquisada,
E a gente tem que fazer a pesquisa de uma forma que inclua aquela pessoa, certo? É a mesma coisa tradução de escala. Então, para a Kaori, como é que ela explicar o que é que ela faz? É transformar o dado num dado mais palatável, ok? Então, usar data visualization é muito melhor. Ao invés de falar de desvio padrão, porque ela não coloca todas as curvas que podem representar, ok? Ao invés de falar de desvio padrão, né? Ao invés de colocar um dado numa tabela, para mim, para vocês, colocar na tabela é fácil. A gente olha lá os dados e já faz as análises automáticas na cabeça, certo? Porque, então, eu gosto muito... tô vendo aqui, a Kaori colocou o negócio. Então, eles querem que eu analise as campanhas de Facebook, Instagram, caixa de propaganda e pesquisa do Google. Ver qual campanha foi melhor, o porquê disso, como criar meta, alcance e entre outras coisas desse tipo. Então, eu acho que a primeira coisa, lembra que a gente falou na nossa conversa antes dessa live, Thiago, que era a padronização das métricas entre Google e Facebook? Sim, você falou, essa é uma coisa que é uma porcaria. Que hoje ainda não tem, né? Não tem. Quer dizer, até tem um fornecedor americano, custa um absurdo aqui no Brasil, acho que chama ClickAds, alguma coisa assim. Ele junta todas as métricas de todos os lugares, né? Padroniza e te dá o custo por clique de cada um, né? O custo por visualização de cada um, o custo por conversão, o custo por lead, enfim, né? Ele faz o depara, né, de cada um. Ele faz o depara de cada um. Mas, legal, nesse ponto, vai ser a Kaori que vai ter que fazer, né? E não vai ser por tabelinha, não. Kaori, pega um gráfico de pizza ou de barra, né? Ou coloca, por exemplo, eu gosto muito de geovisualização quando você usa os mapas para mostrar qual que é o tamanho de cada mercado, sabe? Aí você coloca a cidade ou a região maior ou menor, né? Eu acho que isso acaba... Só toma cuidado para não fazer algumas coisas que a gente vê aí, não sei se vocês participam desses grupos, né? Bad Data Visualization, colocam esses erros que acontecem, né? Então, é engraçado, mas tirando isso, eu acho que o jeito mais palatável é sempre visualização de dados pictóricos, gráficos, mapas, transcrever, por exemplo, a escala de 1 a 7 em carinhas, em faróis, enfim, né? Eu acho que sempre fica mais fácil de quem não é da área entender do que a gente está falando. A Ellen colocou um dado aí. Você tem algum material? Tipo aqueles gráficos de pizza para a família do Catra, né? Que tem 30 filhos, aí bota 30 pedaços de pizza para cada filho. E a legenda fica o nome de cada filho completo. Não sei o nome. Olha, Kaori, se você lê em inglês, eu tenho essa... Se você lê em inglês, tem esse @ no Twitter de uma amiga minha que também é Datanaut, chama Little Miss Data. Ela tem um blog super legal mostrando passo a passo como se faz esse tipo de coisa no R, tá? Que massa, vou seguir também. O Wagner colocou uma pergunta aqui. Lilian, como você tocou no assunto da idade, como vocês visualizam o profissional com mais de 40 em relação à profissão, né? Tenho como meta pessoal mergulhar nessa área. Então, Wagner, eu acho assim... Hoje, a gente já tem um monte de iniciativas que as empresas estão querendo diversidade, não só de gênero, de raça, mas também de idade. E aí até existe um termo que o pessoal fala que é ageism, não sei como chama em português, né? É esse preconceito contra pessoas mais velhas, né? E acabou de lançar no LinkedIn um projeto que chama Hub 40+. Vou colocar aqui para vocês saberem qual é. Beleza. Que é justamente para as pessoas de mais de 40 anos buscarem ou mudar de carreira ou posições mesmo, porque já chegaram nessa idade, né? A minha visão é que é fácil quando você está num certo nível da carreira. Então, por exemplo, se você é gerente aos 40 anos, normal, concorda? É o que estão esperando, né? E aí, para mudar de carreira, que é o seu caso, o Wagner colocou aqui que quer mudar de carreira aos 40 anos, eu acho que também não é tão difícil, não. Difícil mais seria você continuar a mesma carreira como analista na mesma área depois do 40, entendeu? As pessoas iam ficar olhando. Existe um preconceito de ficar, mas você ainda é analista, o que é uma bobagem, um tipo de preconceito elitista também. Verdade. Né?
Mas no caso de mudar de carreira, eu acho que não. E principalmente nessa área de ciência de dados, no qual a gente fica lidando com tecnologia, né? Isso, não lida tanto bastante com tecnologia. Não é que a gente não lida com pessoas, a gente lida, mas a gente lida muito mais com dados, né? E você consegue mostrar o seu valor muito melhor, porque é muito mais fácil mostrar que você conseguiu fazer alguma coisa quando você tem um produto para entregar, um relatório, uma planilha, um sistema, um dashboard, né? Então, eu acho que é interessante. Para você construir seu portfólio, eu tenho um colega que era professor, doutor também como eu, e quis voltar para o mercado, né? Ele se atualizou em NLP e IoT, aprendendo nessas aulas do YouTube, tá? Não fez cursinho pago, nada disso. E conseguiu se recolocar em consultoria, e ele já tem mais de 40. Então, eu acho que para nossa área não é algo que é difícil, não. O Fábio está falando que aproveitando a pergunta do Wagner... mas hoje em dia o mercado é muito carente, né, de profissionais qualificados. Então, pô, o cara que ele já está mais experiente, pô, ele já tem uma bagagem muito mais forte, né? Então, eles são até desejáveis, né? Mais desejáveis Sim. nessa área, acredito eu. E o que está acontecendo muito, Thiago, eu vejo pela área, como eu sempre fui da área de administração, o que está acontecendo muito é assim, a gente vive muito mais, certo? Então, por exemplo, eu tenho 40 anos e já tenho 20 anos de experiência na área, certo? Se fosse na época da minha mãe, do meu pai ou da minha avó, por exemplo, eu já estava para me aposentar, concorda? Só que eu ainda tenho, no mínimo, mais 30 anos de trabalho, né? Isso quer dizer que, assim, eu vou mudar de carreira várias vezes, entendeu? Não vai, né? Eu vou ter que me especializar, não vai ser sempre a mesma coisa. Então, eu vou ter que me atualizar sempre. Mesmo que eu continue em marketing, o marketing que eu faço hoje tem... Assim, as teorias, as estratégias são as mesmas, mas a prática, a operação é muito diferente do que eu fazia antes. Legal. O Fábio falou aqui, eu estou me atualizando também como cientista de dados, eu era já o cientista, como entrar no mercado quando as empresas querem unicórnio. O que é unicórnio, Fábio? Não entendi. É a mosca branca? O que é unicórnio, Fábio? Aqui em São Paulo a gente chama de mosca branca, é o cara que sabe tudo de tudo e é só aquele perfeito, né? Não, então, aproveitando aí, eu estava aqui rindo, desculpa. Então, a mosca branca, o unicórnio rosa, né, com chifre dourado, neon, é o cara aqui que sabe, sei lá, vamos colocar assim, 5 linguagens diferentes de programação, mas SQL, além de análise de dados, falar com o público e ainda vender o peixe para o cliente, né? Que, na verdade, por exemplo, como eu falei, eu não sei se também é o caso do Jorge falou antes, né? Eu tinha 12, 13 anos na área de petróleo, onde tinha passado por operação, por várias áreas, consultoria, até chegar na área de business, né? Que além de estar tratando a parte técnica, trabalhava com, digamos assim, venda de produto para novos clientes. Mas, bom, isso é passado. Só que eu agreguei várias coisas com isso, né? Várias skills, trabalhar em equipe, gerenciamento de pessoas, etc. e tal. E aí, para mudar de área, eu não me importo de começar como júnior, fraldinha, seja o que for. Mas a questão é como não dá para jogar essa bagagem que eu tinha antes fora, né? E aí como é que você consegue deixar o mercado ver essas suas qualidades, né, esses skills e competências e ainda assim começar numa posição que você consiga agregar a uma equipe, né, seja qual for. Entendeu? Eu acho que, assim, a primeira coisa é fazer... Como eu sou da área de marketing e vendas está ali, né? A primeira coisa é fazer networking, porque quer a gente queira ou não, a maior parte das vagas é preenchida por indicação, né? Se isso é justo ou não, a gente pode discutir isso, mas que é assim, né? Na área de petróleo também era assim. Eu acho que a maioria das áreas é assim. Aí, o que a gente faz, né? Por exemplo, eu conheci o Thiago no LinkedIn, certo? Eu fui para a NASA porque alguém postou no Twitter, sabe?
Mas é porque a minha personalidade é de ficar, eu sou bem extrovertida, então eu converso com todo mundo, né? Mas eu acho que esse tipo de networking é importante a gente fazer, porque às vezes aparece uma oportunidade de você fazer um freela. Desse freela, alguém fica sabendo que você tem essa capacidade, você precisa desse, eu vou te indicar para aquela vaga, né? Outra coisa, a gente também precisa ficar olhando, agora as grandes empresas estão querendo requalificar as suas equipes, né? Então, por exemplo, a GV e a Sampo são duas escolas que vão oferecer o IBM Skills Academy. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse programa. Ainda não. É um programa de certificação que a gente chama de reskilling, ou seja, requalificação para as pessoas que querem, né, continuar trabalhando nessa fase de transformação digital. São 8 módulos, ninguém precisa fazer os 8 módulos, mas são 8 módulos no qual você pode fazer aqueles que te interessam, do tipo Big Data, Quantum Computing, Cyber Security, ok? Tem vários módulos ali. Lá, ele vai te dar um badge para o LinkedIn, certo? E aí fica como se fosse uma certificação, como você tira certificação em Java, enfim, Oracle, qualquer coisa, né? Você consegue colocar no LinkedIn e fica interessante, porque na primeira fase de triagem de currículo, se eu for para o processo normal, né? Você precisa ter essas certificações, né? Então, eu acho que é importante. Estar nessa comunidade já é uma coisa muito boa, porque você está fazendo o seu networking, né? Montar seu portfólio, só para dar um exemplo desse meu colega que foi para SQL, para NLP e IoT, né? Ele começou a fazer projetos e postava no blog e no canal do YouTube dele, certo? E aí ele mostrava os projetos que ele fazia e a consultoria acabou chamando ele para trabalhar, fazer um freela primeiro, porque viu no YouTube o que ele fazia. Legal. E como que depois manda o canal dele aí. Vou mandar para vocês aí. Eu não lembro de cabeça, mas eu vou mandar. Depois você manda para mim que eu passo para ele. Eu já anotei tudo aqui que está no chat. Vale a pena seguir ele também, porque ele tem umas coisas assim, e não é minha área, enfim, eu não mexo com IoT, eu sei NLP, mas no sentido de o que isso pode ajudar no atendimento ao cliente, ok? Mas eu não programo, né? E aí ele fez isso e analisando dados, por exemplo, de IBGE, tudo dado aberto, sabe? Mostrando como que ele conseguia mexer. E eu acho que é uma boa carreira, porque antes, na primeira... Então, assim, ele teve uma primeira carreira que era milico, trabalhava no exército. Segunda carreira foi professor. Terceira carreira agora, assim, Legal. Show. Não, e pensa bem, gente, a gente vai trabalhar, sei lá, 60 anos da nossa vida, se a expectativa de vida é 80. Vai ser 60 no mínimo trabalhando. Não dá pra gente fazer a mesma coisa 60 anos, né? Acho que as pessoas, né, passam um tempo, tem que se reinventar mesmo. Legal. O Vinícius tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta, mas tá na fila. Vou deixar registrado aqui. Botei na fila aí que já organizo. Beleza. Pra interromper o pensamento. Lilian, você tocou num assunto que eu acho bem interessante, é uma coisa que eu tô procurando agora, que é freela. Pelo seguinte, né? Esse rapaz aqui jogando bola, como vocês podem ver, eu possivelmente rompi o ligamento do dedão, tem que passar por cirurgia aí. E eu vou ficar em casa, e aí ninguém quer ficar em INSS, é uma parada ruim, né? Porque, enfim, você tem uma queda no salário, o negócio é complexo. E eu tô em casa durante o tempo. Eu falei, cara, será que tá na hora de eu pegar um freela? Será que eu consigo pegar um freela? E eu te confesso que geralmente bate uma espécie do que eu vejo a galera chamar de síndrome do impostor, né? Tipo assim, não, você não vai conseguir, não pega, porque se você pegar, você não vai atender. E aí, só para te dar um pouco de escopo assim também, hoje eu trabalho como cientista de dados no Telecine aqui no Rio de Janeiro. O Telecine tem uma plataforma de streaming agora, no Telecine na internet, então a gente trabalha com... Eu trabalho exclusivamente no produto Telecine na internet. Né? Então, que legal, cara. Tem o Telecine Web, tem no smartphone, mas o principal é na Smart TV, que é onde a galera mais consome. Inclusive a plataforma tá ótima, tá bem maneira. E assim, eu sou analista júnior lá, eu trabalho no time de conteúdo, e eu falei, putz, será que não tá na hora de pelo menos testar assim uma parte de freela e tal? E ainda assim bate muita incerteza. Mesmo que eu converse com algumas pessoas, as pessoas falam, pô, que legal, você vai no Telecine, eu falo, cara, eu não sei o que oferecer para as pessoas, eu não sei, sabe, eu entrei agora em 3 sites de oferecer freelancer, que é o Upwork, o Cortana, Upwork, o Workana e mais algum outro, acho que é Fiverr.
para Tem várias aí. E eu vejo umas paradas assim muito próximas, eu acho, do que eu faço no dia a dia, eu deveria fazer, ou coisas que eu já fiz em outro emprego, mas ainda assim falta um pouco de às vezes, confiança, assim. Como é que foi para você isso? Não sei como é que é hoje, se você pega alguma coisa nesse sentido. Qual conselho que você tem, não sei. Olha, se você sente isso, Vinícius, você sabe, porque a minha parte é sempre analisar comportamento do consumo, né? Então, estou sempre analisando o consumidor, seja B2B ou B2C, né? Uhum. E você sabe que isso é muito comum e mais comum em mulher do que em homem, mas é muito comum se sentir assim, né? Você não sabe, assim, mulher, por exemplo, é muito mais difícil de pegar a promoção porque ela acha que ela não vai dar conta. Né? Enquanto o homem sempre é mais arriscado, na média, né, gente? Vocês entendem, né? Na média. Então, assim, o homem, ele acaba arriscando e fala assim, não, eu quero porque eu consigo. A mulher, ela só fala, não, deixa eu fazer primeiro para ver se eu consigo e depois você me dá a promoção, né? Uma das coisas que eu falo sempre nos grupos que eu tenho de meninas é assim, ó, cara, se você faz, pega, entendeu? Porque você já entregou, você consegue entregar. Né? Vai mesmo com medo, mas eu não vou mentir para você que não é assim que eu me sinto. Eu me sinto assim toda vez. Eu fui dar a live hoje, eu falei assim, meu Deus do céu, mas todo que mundo, será que cara, eu vou falar? Todo mundo se sente assim. Pô, eu comecei a fazer palestra esse ano, né? Eu já fiz, esse ano eu fiz 10 palestras, né? Mas assim, a 11ª vai ser a mesma coisa da primeira, cara. Eu vou ter aquele frio na barriga, sabe? Senão não tem graça, entendeu? Você sempre vai ter aquele negócio antes de entrar no palco, sabe? Sempre, não vai mudar isso. Não importa se você faz 30 anos aquilo, você vai ter aquele friozinho na barriga. Não tem jeito, é do ser humano, né? Mas o que pode deixar é isso impedir de você fazer aquilo, né? Eu posso falar assim, porque quando eu comecei a trabalhar, né? Uma semana depois de me formar na ENSE e tal, aí como analista de inteligência de mercado e tal, aí eu fiquei 6 meses na empresa, pedi demissão, e aí eu falei, pô, vamos lá, eu acabei de me formar, né? Tô com muita informação na cabeça, tem que entender um pouco mais essas coisas, tem que ficar mais claro na minha cabeça, né? Eu quero também prestar consultoria e eu quero dar aula também, que vai ser meu sustento, né? Então, pô, eu nunca tinha dado aula, nunca tinha prestado consultoria, mas, cara, eu sempre fui um pouco assim, atirado, vamos dizer assim, no sentido de tem risco, mas eu vou correr o risco, entendeu? Por exemplo, na minha monografia, a minha namorada falou que eu era o cara mais corajoso do mundo, porque foi assim, marcaram a minha para mim, né? Era um dia depois, né? Eu fui um dia antes para assistir a dos meus amigos, né? Aí calhou eu ir com a minha namorada e com o pendrive. Aí eu cheguei lá, tipo, a minha orientadora, ela estava na Califórnia. Ela voltou só para assistir a minha monografia, sendo que eu achava que era no dia seguinte, detalhe, né? Aí avisaram para ela, né, que estava na Califórnia, ela voltou, e eu, achando que era no dia seguinte, fui assistindo meus amigos, aí uma bela hora eles falaram, Thiago Marques, eu falei, opa. Tem algo de errado aí, porque eu vou apresentar no dia seguinte, tipo, a minha orientadora, ela voltou, mas ela ia voltar para a Califórnia, né? Ela já comprou, já voltando já. Então ela não ia estar no outro dia. Aí eu peguei e falei, olha, pô, já estou fazendo isso aqui há 1 ano, sei lá quanto tempo, essa monografia aqui. Eu falei, pô, vamos lá então. Eu sabia também que se desse merda, eles iam ter que deixar eu apresentar de novo, porque não era meu dia. Então eu falei, ó, pô, vamos lá. Aí eu peguei o pendrive e apresentei mesmo, deu certo, né? Então, mas podia não ter dado também, mas aí também eu ia estar um pouco respaldado porque não era meu dia, né? E aí, o que acontece? O que eu queria dizer com isso? Pô, se joga mesmo, cara. E foi quando eu mais aprendi, né? Quando eu comecei a conversar com as pessoas, conversar com os clientes, né? Você tem uma relação diferente com o cliente, né? Tá, você é o teu empregado, né? Você faz tudo. Você acorda, fica até de noite lá. Tu trabalha às vezes até mais do que a empresa, mas é para você. Às vezes você valoriza mais do que você trabalha numa empresa, por exemplo, que você não está construindo algo para você, entendeu? Então, acho que vale muito a pena, cara, você investir aí nessa carreira de fazer freela. Vai, cara, sem medo. Às vezes você pensa, pô, quando eu ia na palestra, pô, caraca, quantas pessoas aqui devem ter muito mais feras do que eu
pô, muito mais experientes, com muito, pô, que eu posso falar um monte de merda aqui. Mas, cara, se eu falar merda agora, vai ser um aprendizado, porque alguém vai me falar que eu tô errando, e aí depois eu vou aprender e vou falar certo, entendeu? Então, tipo, a gente é criado numa cultura de... o erro, ele tem muito mais peso do que o acerto, né? Então, você tem que mudar um pouco esse mindset, porque o erro é bom, né? Se você erra várias vezes, mas acerta também uma quantidade boa de vezes, mesmo que às vezes ali um pouco na metade, né? Ou erro tipo 1 ou erro tipo 2? Acertar mais o ideal é acertar mais do que errar, né? Mas se você ficar ali no 50-50, tá bom também, porque você tá aprendendo, entendeu? Então, eu acho que a erro nossa tipo cultura, 1 ou tipo 2? ela faz, acho que a gente um pouco, ela poda um pouco a gente, né? Tomara que seja do tipo nossa 1, criatividade e tudo mais. Mas a professora pode responder aí também. Me empolguei. Fala, tá certo, Thiago. Acho que é isso mesmo, mas uma coisa que eu recomendo é assim, ó, eu não trabalho sozinha, tá? Eu nunca trabalho sozinha, mas isso é uma característica da personalidade minha, tá? Não sei como você é, Vinícius. Eu sempre trabalho com um parceiro, entendeu? Então, assim, eu pego um projeto, eu chamo meus parceiros de consultoria. Aí agora eu entrei na Sinapse, né? Justamente para trabalhar com os meus amigos, porque assim, eu trabalho com quem eu quero, entendeu? Acho que essa é uma característica boa da nossa geração. Eu não vou ficar numa empresa ou numa consultoria que eu detesto o cara e não vai ter um bom ambiente. Ambiente tóxico não é para mim, entendeu? É verdade. Eu acho que tem que se valorizar, né? Essa é a palavra, né? Ambiente que não valoriza o erro, como o Thiago está falando, porque isso é uma característica muito dos baby boomers, né? Pô, olha aqui que você fez uma merda aqui. Fiz uma merda porque você não me deu treinamento, me jogou no negócio, e aí eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer. Você queria que eu fizesse o quê? Que eu sou um gênio? Acertasse de primeira? Eu sou Mozart, né? Então, agora você me ensina o que você queria e eu acerto, né? Isso. E esse negócio de interação, né, é uma coisa muito boa, características de startup e tal, que eu até gosto das startups com as quais eu trabalhei, entendeu? Nesse sentido, eles são muito mais tolerantes, um ambiente muito mais inclusivo, um ambiente mais seguro, né? Então, eu acho também que você pode, e como empresário, você pode demitir cliente e falar assim, eu não trabalho com você, entendeu? Você não me paga para aguentar esse tipo de coisa. Isso às vezes, uma coisa que aconteceu comigo assim foi o seguinte, eu comecei a pensar nisso há pouco tempo, né? Porque aconteceu essa questão aqui, então eu sou coberto lá pela empresa, mas tem a questão de INSS, então eu falei, putz, acho que é uma questão, uma oportunidade assim. E aí a primeira coisa que aconteceu foi quando eu fui no site olhar, né? Tipo, com o que eu trabalho hoje? O que eu lido hoje no meu trabalho? Então, hoje eu desenvolvo em Python, a maioria de minhas análises, eu utilizo o Jupyter, todo o ecossistema do Python para fazer análise de dados. SQL, NoSQL um pouquinho, BigQuery, AWS. Então, tem muita coisa que a gente mexe assim, lá no Telecint, meio que vai do início ao fim, assim, como analista de dados, cientista de dados, a gente vai do início ao fim. Pega a parada inteira, assim, até disponibilizar os dados prontos em formato de tabela, tem todo um suporte do time de dados lá também, então acaba aprendendo muito. E aí, ainda assim, né, não sei se até conversando com vocês aqui, essa questão da síndrome de impostor, quando eu olho lá nas ofertas, né, parece que o meu olho, ele sempre fita nas propostas que, teoricamente, né, eu necessitaria das habilidades que eu não tenho, mesmo que eu tenha um range de habilidades incríveis, assim, grande pra caramba. Né? Então, tipo, não que elas sejam as melhores do mundo, mas são coisas que valem alguma coisa, tá? Porque eu tô empregado hoje por conta delas, né? De certa maneira, algumas pessoas precisam disso. E ainda assim, me sinto assim, putz, acho que não vou conseguir dar conta. E aí, observando o que você falou, de fato, tipo assim, porque não é para dar conta. O ideal é você ter alguém que trabalhe contigo, que é bom numa coisa, você é bom em outra, e vocês dois juntos, tipo, que caem para dentro para resolver o problema. E aí eu queria... Até alguém para... Pode falar. Até alguém para trocar ideias, sabe? Porque assim, né, a minha função hoje, além da área de consultoria, na EASP, a minha função é mais pesquisadora, né? Então eu tenho as minhas disciplinas, eu sou orientadora de mestrado e faço pesquisa e a gente é medido, vocês sabem, né? Sistema Qualiscapes pelas publicações, né? Sim. E assim, eu não escrevo artigo sozinha, porque assim, eu preciso de alguém para conversar, para falar, isso aqui é bobagem, não é? O que você acha disso, né?
E eu gosto de trabalhar com as pessoas que são meus parceiros, entendeu? E aí fica uma coisa legal, a gente marca reunião aqui, que nem a gente está fazendo, mas, né, meus parceiros têm um no Canadá, aliás, nem falei isso para vocês no meu currículo, mas eu morei no Canadá 1 ano e dei aula lá, fiz uma parte do meu doutorado de sanduíche lá. Legal. E assim, outra pergunta que eu queria emendar até, desculpa. Na verdade, deixa eu só pegar um gancho. Claro. Na verdade, quando eu começo a trabalhar, eu gosto do lugar quando tem alguém que sabe mais do que eu, até porque para aprender com essa pessoa, né? Pô, na UI, cara, tinha um cara, o Thiago Teodoro, cara, o cara era fantástico, assim, o cara, ele sabia muito de Python, né? Sabia muito de programação, o cara era muito fera, assim. E, pô, aprendi pra caramba com ele, né? Então, acho que a gente tem que ter a ideia, porque às vezes as pessoas ficam assim, pô, não, tem que entrar no lugar onde eu sou o top das galáxias e pra eu me destacar e tal. Não, cara, você tem que entrar no lugar onde, porra, tem um cara foda pra caralho pra você aprender com ele, entendeu? Você tem que ir nessa perspectiva. Porque se você pensar nisso, cara, pô, tu não vai evoluir, né? Não tem jeito. Com certeza. E assim, com relação até Thiago também e Lilian, vocês hoje, quando vão ver na parte de consultoria, né, vocês hoje focam mais no cliente presencial, eu digo, como você me falou, Lilian, no começo, tipo, conhece alguém, fiz um freela para alguém, vem uma indicação e tal, esse cara é mais físico, pessoa física, você marca uma reunião com esse cara, ou vocês também já aderiram a métodos aí como esses que eu vi, né, tipo online, tipo Workana, Upwork, essas coisas. Hoje, o que é mais e como que era no passado? Olha, eu sou velha pra caramba, então, assim, não tinha essas plataformas quando eu comecei, entendeu? Então, era só quem me conhecia, ouviu falar, ou conhecia alguém que conhecia, sabe? Então, eu já trabalhei no Sebrae também, vocês estão vendo, né? Eu sou velha, eu falei aqui os últimos 5 anos, né? Não dá para falar do que eu já fiz, né? E, assim, hoje, meu tempo é limitado, concorda? Eu tenho a minha função de professora pesquisadora e eu não consigo pegar todos os projetos, é o custo de oportunidade, né? Então, hoje, eu só pego projeto maior, projeto grande, que vai dar um bom retorno no investimento e no meu tempo, um bom valor hora, certo? Mas, se tivesse essas plataformas antigamente, entendeu? Eu, com certeza, utilizaria sem problema nenhum, tá? Porque eu acho que isso vai dar... É como você falar assim, eu vou molhar o pé antes de entrar no mar, sabe? Vou molhar o pé na água antes de entrar no mar. Porque melhor pegar um cliente pequeno agora, ou às vezes até uma pessoa física que te pediu alguma coisa, do que entrar num projeto, por exemplo, com Caterpillar, sei lá, que você vai, né, se matar ali, porque você está concorrendo, na concorrência tem você na sala e a Gartner do lado, oferecendo projetos, né? Verdade. Não, beleza, obrigado, gente, valeu. Ó, o Fábio tá falando que é mais velho que eu, isso aqui é tudo Botox, viu? Botox, Deixa eu mandar uma pergunta aí, então, deixa eu pensar aqui. O Fábio falou que é conservado no álcool. No álcool. Se você pudesse dizer assim, uma atuação que une estatística com marketing, que dá assim, um maior potencial assim, para que as pessoas aprendam e que possam se destacar. Assim, o que você acha? Qual área que elas devem seguir e como é que elas chegam nessa área? Olha, eu acho que hoje a oportunidade para marketing digital é assim fantástica, entendeu? Porque tudo que a gente queria fazer no offline e não conseguia porque não tinha como buscar esses dados, ok? Como é que eu ia saber onde é que o Thiago ia comprar leite nos anos 90, entendeu? Só se eu botasse um detetive atrás dele o dia inteiro. E aí não dava para pôr um detetive atrás de cada cliente no Brasil todo, certo? Por isso que a gente fazia segmentação geográfica, falar assim, eu só vendo o Guaraná Jesus no Maranhão. Lógico, eu não tinha outro jeito de analisar os clientes, ok? Na internet, e olha, eu sou júnior, eu sou Jedi na estatística, mas na programação eu sou júnior, viu? Porque ninguém me perguntou de ferramenta, mas a gente ainda usa SPSS para ferramenta, entendeu?
Para você ter uma ideia, eu fiz um projeto para um varejista outro dia, o varejista roda os modelos de fidelização em SPSS. Mas não é de todo ruim, não. O SPSS é legalzinho também. Não é de todo ruim, Mas não. quando vem dado não estruturado, ele é uma porcaria. Que aí deve dar ruim. Entendeu? Quando ele vem dado não estruturado, ele é um horror, porque aí eu não consigo converter. Se eu pego uma planilha que tem, sei lá, 1.500 variáveis, eu vou ter que recodificar, eu vou ter que fazer coluna por coluna. Tem a parte do código, né, do SPSS também, que dá para dar uma automatizada lá. Mas... Dá para dar uma automatizada, mas assim, não é lá. O aprendizado não deve ser. Mas enfim, quando a gente está no ambiente que é mais drag and drop, né, point and click, é muito mais padronizado, né? O cara fez aquilo ali, segue um padrão. Se fugir daquele padrão ali, acabou, né? E dados não estruturados segue não padrões, né? Então fica mais difícil de você fazer ali, brincar com ele, fazer arte com ele ali, só com linguagem de programação, não tem jeito. O Wagner tá falando que o R tá aí para isso. Eu sou Team Python, sim, tá? Eu não sei. Eu acho que para quem não é programador de raiz como eu, entendeu? O Python é mais user-friendly. Sério? Eu acho o inverso. Sério? Discordo. Você aprendeu Pascal? Você aprende Pascal? Não. Nunca viu Pascal? Eu aprendi Pascal, eu aprendi. Eu fiz administração num dia, sabe? Eu revelo a minha idade. Sabe que tinha ciência da informação e sistema de informação na minha faculdade? Era fluxograma, que a gente fazia no papel, entendeu? Eu acho que essa discussão sobre linguagem de programação, ela não é relevante. Assim, Python é melhor e ponto. Brincadeira, gente, brincadeira. Só a parte que Python é melhor que a verdade. Brincadeira. Mas assim, independente da linguagem, gente, se é R, se é Python, entendeu? Eu acho que assim, quando você estava falando de qual que é a área, marketing digital, o que é que você consegue fazer? Tem o GA, tem essas ferramentas que são automáticas, que você vai conseguir trabalhar. Assim, começa na carreira automático, sabe? Você tira a certificaçãozinha do HubSpot, do Google Analytics, que são do Google Ads, que são 2, ok? E 2 você já é certificado, ok? E começa a trabalhar, nossa, você tem uma área grande. Agora, você vai ter que subir de nível conforme você vai aprendendo, certo? No sentido de trabalhar com os dados para melhorar a campanha. Essas, por exemplo, Power Editor do Facebook e o GA, eles são bons, mas eles não são suficientes para fazer segmentação, né? Então, eu preciso ir além daquilo. Que dados eu posso te pegar? E vocês que são da programação não precisam gastar horrores com o sistema para fazer isso, né? Porque as empresas acham que é o sistema que vai resolver. Então, agora eu vou comprar aquele módulo do Salesforce, outro módulo do... Nada contra o Salesforce. Se alguém aqui tem do Salesforce, eu não estou falando nada mal do Salesforce. Salesforce, amo vocês, tá? Mas, assim, eu fico... Para a empresa pequena ou média, isso não é uma realidade. Ela não consegue trabalhar com isso, entendeu? E a gama de dados que a gente pode buscar na internet é muito maior do que isso. Posso dar uma dica que todo mundo vai rir, vai achar que eu sou maluca? Mas eu acho que eu estou aprendendo a programar no Python. Eu sou juniorzinho, ainda tenho meu livrinho de código aqui que eu olho do lado, né? Mas, assim, eu estou aprendendo com dados do Pornhub, porque a API do Pornhub é aberta. Opa! Legal, hein? E eu juro por Deus que eu ainda vou montar um curso Estatística 101 com o Pornhub. Cara, só tomar cuidado com o tipo de medida de centralidade, o tipo de... Só tem que a segmentação de horário, né? A segmentação de horário da turma. Rapaz. Mas eu posso falar para vocês, ó, o Pornhub, eu nunca tentei essa verba. Eles têm uma verba de pesquisa de $30 mil por ano, que eles fazem uma competição entre pesquisadores de marketing do mundo inteiro para quem vai utilizar o que você faz por Telecine, tem um monte de pessoa fazendo por Pornhub.
O que é legal é que no Telecine teve um trabalho também. Aí já tá um passo já, ô Vinícius. Né, já de conseguir uma parada boa aí, cara. Isso aí é felicidade geral da nação. Pô, Um dos meus projetos que eu tenho agora com um colega meu do Canadá que trabalha numa firma de consultoria de ciência de dados é Tinder e Grindr. Tinder e Grindr. Como que as pessoas usam o Tinder e o Grindr e como que eu posso segmentar essas pessoas? Porque não interessa falar que é homem e mulher, heterossexual e homossexual, é uma segmentação burra para quem tem os dados que a gente tem dentro desses aplicativos, né? Que coisas comportamentais eu posso tirar lá que podem ser mais assertivas? E eu posso vender isso por muito dinheiro, ok? Não é meu campo, porque eu sou cientista, né? Cientista da academia, eu vou publicar o negócio e os caras que usem, né? Mas assim, a gente consegue, por exemplo, pegar e criar um modelo, por exemplo, de quando que o cara vai converter no sentido de que vai dar o match e vai sair do online para offline, ok? E aí você pode ali mandar uma notificação de push, olha, aqui tem um cupom para você ir no Chalezinho, é um restaurante aqui de São Paulo que o pessoal vai para romântico, entendeu? Entendi. Legal, Vendem legal. fundinho, Tem- negócio à luz de vela. Mas tem outros sites aí também, né, que usa estatística também. Acho que o Par Perfeito acho que usa também. Tem outros sites também que usam. Todos eles usam. Eu super recomendo para quem se interessa por isso o livro que um dos criadores do OkCupid é o vovô do Tinder, tá? Eu não sou nem do tempo do OkCupid. Eu sou antes, eu sou do Já tempo vou de pesquisar ICQ. aqui. Pode falar que eu vou dar uma olhada no livro já. Só falar que já é um livro. O nome do livro é Dataclysm. Vou escrever aqui para vocês. Ah, beleza, valeu. A limpeza de dados, né? É fantástico. A Leila quer fazer uma pergunta aqui, ó. Lilian, aproveitando a sua fala sobre marketing digital, eu quero aprender a ser uma profissional de marketing digital. Onde você recomenda especialização em marketing digital? Precisa iniciar desde o básico? E por onde começa? Então, por onde você começa? Tem várias ferramentas free. Quem foi que falou, Leila? Leila. Então, Leila, Vieira. começa pelas ferramentas free mesmo, tá? Não precisa pagar curso, não vou falar o nome aqui das empresas que cobram R$6.000 para fazer formação de marketing digital. Você pode tirar, por exemplo, HubSpot é uma ferramenta freemium, né? Na qual você pode tirar certificação para redes sociais, ok? Outra que você pode fazer é do Google, o Google Ads, ele dá certificação, acho que a Agatha colocou aqui que tem Google's Skill Shop para aprender ferramenta, tem o link aqui no chat que ela colocou para todo mundo. Mas essas certificações, para você tirar a certificação não custa nada, tá? Você vai lá, não vou dizer que é fácil, você tem que tirar 80% da prova, ok? Mas você vai conseguir fazer. Outra dica que eu dou para os meus alunos é assim: pega uma pequena empresa ou uma ONG que tenha necessidade e oferece seu serviço free of charge, ok? Para você aprender a mexer com a ferramenta, ok? Programar post, trabalhar com Hootsuite, por exemplo, né? Nas minhas aulas de pós e de graduação, eu uso uma ferramenta simulada, no qual a pessoa pega a ferramenta e faz a programação de post, tipo de post, quanta conversão vai dar, propaganda no AdWords, enfim, ela consegue fazer tudo. E tá? open source, você recomenda o quê? Então, o HubSpot é open, né? Você está falando de ferramenta? É open? O HubSpot é open. A HubSpot Academy é open. Legal. E HubSpot até 900 clientes, é que nem MailChimp, entendeu? Ele é free, você consegue jogar 900 clientes ali. A maioria das pequenas empresas não tem mais do que isso, entendeu? Você não... Entendi. Por isso que eu sempre Depois você podia fazer uma listinha lá pra gente de um open source também, de um share também, legal. Posso sim, mas assim, são esses os maiores e que as empresas grandes usam também, tá bom, Leila? Então, HubSpot, não o Sport. Vou colocar aqui. HubSpot. Isso. Infelizmente... A Agatha botou alguma coisa aqui de Skill Shop nesse Google. Isso, eu até falei na fala aqui que ela tinha colocado, que é onde você pode colocar as ferramentas onde você aprende a mexer com o Google. Mas eu vou te dizer, na carreira de profissional de marketing digital, a carreira é em Y, tá?
Então, normalmente, ou você é analista de redes sociais ou você é analista de Google, ok? E em Google ainda separa em duas, que é analista de Google Ads e analista de SEO, que é o cara que programa o site, coloca o seu site nas primeiras posições usando estratégias de white hat. White hat são estratégias legais para você subir na classificação do Google, tá? Aí você tem que saber programar WordPress, você vai ver várias vagas disso, né? Ou o próprio HTML, certo? Que legal. Eu já fiz, e eu não sou programadora. Eu já fiz. Eu fazia assim, ó, pegava o negócio, punha o YouTube de um lado, o site do outro e ia fazendo. Tem que aprender essas rebimbocas aí. E o AdWords? Legal. O que você recomenda para aprender AdWords? Para aprender AdWords é a plataforma do Google. O Google, como ela falou desse skill, você vai lá no Google Skill Shop ou no Google Academy, você vai achar lá. Sabe qual que é a porcaria do Google? Eles têm, que eu me lembro, era uma só que estava em português. O resto todo do Academy está em inglês, entendeu? Entendi. O HubSpot também só tem uma certificação que está em português, o resto é em inglês, né? Aí, ó, por exemplo, a Agatha está falando de Kindle, né? Isso, que tem os dados, né? Legal. Mas vou te falar como eu aprendi a mexer nisso. E eu mexo bem, modéstia à parte, viu? Foi fazendo, realmente. Legal. Eu comecei a trabalhar com marketing digital quando eu voltei do Canadá. E aí eu me associei a uma ONG. Eu sou voluntária dessa ONG até hoje, mas não trabalho mais com marketing digital. Fazendo marketing para eles, né? Então, as ONGs, por exemplo, você tem que fazer um processo dentro do Google, mas é tudo online. Você manda o estatuto, o CNPJ, tudo, e eles dão uma verba de $10 mil por ano para você gastar no AdWords. Legal, cara. Então, assim, a ONG não gasta nada, você não gasta nada, né? E você consegue testar. Aí você pode fazer teste AB, aprende a fazer isso, e tudo isso você vai colocando nos skills do seu LinkedIn, certo? Para você ir colocando... Porque nessa época, quando eu voltei do Canadá, eu ainda era aluna de doutorado. Legal. E ferramentas estilo Mailchimp de gerenciamento de e-mails? Qual que você recomenda, assim, mais para pequena empresa e gratuitos também? HubSpot. HubSpot, né? Beleza. O HubSpot é uma ferramenta completa que vai fazer... E falaram de uma também, Builderall. Conhece? Não conheço. Sabe por que eu recomendo? Eu não ganho jabá nada do HubSpot, eu só acho que é free para pequena empresa. Ele monta desde o site até o e-mail, ok? Você vai conseguir, e você vai ter as métricas todas numa plataforma só. Legal. Então, eu acho que o modelo de negócios deles é interessante, entendeu? E igual o Mailchimp, né? Igual o Mailchimp, só que o Mailchimp é uma solução para e-mail, entendeu? O HubSpot é uma solução de funil. É mais amplo, né? É bem mais amplo. E assim, desde o site, você consegue a estratégia de trazer visitantes até fazer a conversão dos leads, né? Ele agenda post, faz tudo por ali. Então, eu acho que o HubSpot, nesse sentido, por ser uma solução mais completa, ela é a melhor, tá? Ao invés de você ficar pegando dos lados. As empresas com as quais eu trabalhei trabalham com duas plataformas, Salesforce e HubSpot, para gerir CRM. Legal. Aliás, vou até avisar em primeira mão para vocês aí que teve uma headhunter que entrou em contato comigo hoje, que quer um analista de CRM, né? Então, sério? Que legal. Posta aí que eu divulgo o pessoal. Vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver. Eles querem uma pessoa para construir o relacionamento profissional com CRM e marketing digital, né? Eles vão colocar o banner e vão me mandar o banner e eu vou pôr no meu LinkedIn, tá bom? Fechou, aí você posta aí na comunidade também, tá? Porque CRM, pessoal, assim, de estatística, zero que você tem que saber, porque as estatísticas são todas descritivas, ok? Você não precisa ser o wise da estatística para saber disso. Mas você precisa ter estratégias muito boas de conteúdo. E aí você tem que fazer bastante teste AB para ver
quais são as que funcionam, as estratégias, né? Uma das disciplinas que eu vou oferecer o ano que vem para a graduação vai ser com o pessoal da Social Miner. Não sei se vocês conhecem essa empresa. Conheço, inclusive teve uma live com a Bianca, da Social Miner. Bianca! É que ela não tá mais lá. Sobre... Ah, não tá mais lá? Sério? Não, saiu, Caramba. acho que foi mês passado. Ah, é? Ela fez uma live sobre... Pode falar. Ela é uma fofa e ela é neurocientista, né? Mostrando de como ela usa a neurociência para ter insights para fazer esses testes, tanto nos e-commerces quanto em e-mail, né? Então, isso é o que eu mais faço hoje em dia, né? A gente começa lá em cima, fazendo campanha, automação de campanha com as ferramentas gratuitas, né? Ou ferramentas que nem Power BI, né? Quando a gente faz análise de dados, né? Mas quando a gente vai descendo e a gente precisa fazer um ganho, um pulo do gato para ter mais lucratividade, é esse tipo de coisa que a gente mais faz. E só uma dica para quem está buscando a posição, é aí que está o dinheiro. Porque aí você vai ganhar 2 e pouco como analista de marketing digital, mas para fazer esse tipo de análise, você vai ganhar 7, 8. Show. Onde que tá? Aí ela falou de viéses cognitivos e heurísticas para tomada de decisão. Foi sensacional. Ela citou o Daniel Kahneman, que foi o Nobel de Economia, né? Um psicólogo, caramba. Aí você vai ver que quando eu estou trabalhando com o PIBIC, acho que todo mundo conhece, né? O Iniciação Científica, né? Sim. A gente está montando um modelo para tentar trazer... Sabe o filme Moneyball? Sim, sim. Sei. Então, eles têm uma estatística lá que é o WAR, né? Que é o valor do jogador baseado no quanto que ele pode dar de retorno para o time, certo? Beleza. A gente está tentando montar isso para o Campeonato Brasileiro. Ah, legal. Eu acho que a gente foi meio ambicioso no projeto. Deveria ter feito Campeonato Paulista, né? Mas tudo bem, agora já fez o Campeonato Brasileiro, tudo bem. Aí, os modelos que a gente está usando para fazer o fit do modelo com os dados, nenhum deles é linear. Então, você está falando de Kahneman e Tversky, que a gente está tendo que procurar esses modelos que os prêmios Nobel criaram para tentar aplicar ali. E não é o mesmo do beisebol, a lógica é diferente. Entendi. Tem muitas características, né, que podem definir o valor do jogador, né? O retorno para o time. Mas é aí que tá. Aqui, ó, a Fábio falou: eu ganhei essa bolsa R$240, era rico. Hoje você era mais rico ainda. Hoje a bolsa é R$400. A bolsa é fenomenal. Legal. Bom, pessoal, a gente já tem aqui 1h30 quase de live, né? Alguém tem mais alguma pergunta aqui para a gente fechar aqui? Agradecer a professora Lilian, que dispôs aí do tempo dela para estar conversando aqui com a gente. Sensacional, muito bom. Podem falar, pessoal. E não me chamem de professora, pelo amor de Deus, é Lilian. A Leila falou, adorei. Primeiramente, obrigado, Lilian. Fábio. Eu tenho uma acho para fechar. Faz de novo. Faz de novo. Manda aí, Vinícius. É porque um amigo meu mandou um meme para mim, ele é estatístico, formado aqui na UERJ. Certo. Cheguei a começar um mestrado com ele, mas a gente acabou saindo, que não era que a gente estava muito atrás e tal. E ele mandou um meme para mim ontem que eu achei engraçado, que era o seguinte: era um cara com uma silver tape bizarra, que você cola tudo. E aí tava assim, né? Um jarro vazando água pra caramba. Ah, tá, cara, eu botei no Instagram. Assim, no Instagram. Curva normal. De dados, curva normal, cola ali que pega tudo. E aí, eu achei engraçado porque parecia que todo curso que eu fazia no começo assumia a normalidade dos dados, né? E aí eu queria saber da experiência do Thiago, da Lilian, o que vocês já viram no mercado aí que assumia a normalidade, por exemplo, que na verdade não era bem isso. E como ser cauteloso, tanto com relação à parte de estatística descritiva e inferencial, quando na entrega de alguma coisa, assim, de um projeto. Quer ver o que eu já ouvi falar? E ó, eu ouvi falar isso nesse... Não vou falar quem foi, né?
Eu estava num congresso de comportamento do consumidor, eu vou todo ano, né, lá nos Estados Unidos. A maior associação de estudo do comportamento do consumidor é a americana, né? Como quase tudo, as associações são americanas, né? Aí o cara tava falando assim, não, porque eu preciso fazer um teste e tal, e aí uma das variáveis é renda. Só que renda nunca é distribuição normal, né? Aí ele, não, beleza. Geralmente é exponencial. Não, joga um log aí que vai dar uma distribuição normal. Aí eu tava só ouvindo, mas assim, meu Deus do céu. Tipo, esse tipo de coisa, assim, imaginei. Que dá... Esse tipo de... E é triste, porque você vê isso, infelizmente, na ciência, entendeu? Aí, para quem, vocês, né, quem tem mestrado, quer ir pro doutorado e quer entrar nessa área, você vai ver, você fica com medo. Puta, eu vou tomar um remédio, o cara fez uma barbaridade dessa, transformou uma variável em log, para ver se vai dar a significância, né? Eu tô aprendendo estatística bayesiana agora, né? Legal. Então... e assim, é muito útil para criação de modelos preditivos, né? Porque o próprio... Não, pode falar, fica à vontade, isso. Pode falar. O próprio Nate Silver, que é um daqueles caras do Moneyball, sabe? O filme é baseado também no Nate Silver. Vocês seguem o blog do Nate Silver? É o 538, eu sigo. Eu 538, isso mesmo. Muito bom, são as melhores paradas da internet estão lá, cara. É sobre política, sobre economia, sobre NFL. Tem muita coisa boa lá. Tem muita coisa boa. Ele é um partidário de estatística bayesiana e eu acho que pra gente que é cientista de dados, precisa abrir a cabeça. Eu não posso ler só sobre marketing porque não vem mais ideia, sabe? Do que fazer se eu ler sempre as mesmas coisas, né? E eu leio muito física. E a física quântica, eu não sabia, é bayesiana. Uma das vertentes é bayesiana. Legal. Aí eu tô lendo o livro do... Aí, ó, o Fábio aí tá aprendendo a estatística, é físico. Então, vale a pena ler, eu vou colocar o nome do livro aqui, é o Something Deep... Só tem em inglês, essa é uma porcaria, né? Todos os livros, todas as coisas boas só tem em inglês. O nome do livro é Something Deeply Hidden, do Sean Carroll. Legal. Tá? E aí ele mostra como que a gente trabalha com os credences, né, os priors de Bayes, né, na física quântica. Eu achei fenomenal e trouxe muitas ideias para a pesquisa do Tinder, inclusive, para rodar modelo bayesiano. Legal. Bom, respondendo aí a sua pergunta, né, tem aquele meme que fala assim, tem lá o cara acho que é do Game of Thrones, se eu não me engano, aí vem assim, everything is Gaussian distributed, e aí embaixo, then you are lost. Já viu esse meme ou não? Ainda não. Depois eu mando para você. Aí, então, tem que tomar alguns cuidados, né, porque a gente sabe que no mundo real as distribuições não são comportadinhas, né? Normal é o sonho, né? Você tem que saber trabalhar com elas, né, para poder tentar aplicar, né, as técnicas e também você tem que estar preocupado com as prerrogativas, né, do método. Por exemplo, a regressão linear, ela tem alguns pressupostos, né, que tem que atender a linearidade, a uma das cidades, não pode sair pulando, né? O que faz mais no mercado é isso, o que se faz mais no mercado é isso. Vamos lá, vamos botar o modelo em produção, dane-se se der. Se o teste F não for relevante, o modelo nem existe às vezes, né? A variável está lá, está significativamente igual a zero, e aí nem existe o modelo, o cara está vendendo lá. Idade máxima do cliente 40, vamos prever aqui alguma coisa. Então você tem que tomar cuidado, às vezes quando a amostra é pequena, às vezes você tem que trabalhar com testes não paramétricos, né? Legal. Você tem que ir lá usar os testes não paramétricos, tem o Spearman, tem o Wilcox, né? Tem outros, tem milhares de testes não paramétricos, né? São menos poderosos do que os testes paramétricos, mas aí não tem jeito, né? Não dá para você fazer que nem o meme lá, a distribuição lá tá vazando água, você pega normal. Não existe isso, né? Taca normal no negócio, não é assim que funciona, né? Você tem que fazer ali uma verossimilhança, tentar estimar a distribuição, ver o que mais parece, fazer um teste quadrado de aderência para ver qual distribuição realmente advém, né? Os dados e tudo mais, né? Então, acho que é por aí o caminho, né? Não é só tacar normal e achar que a vida é essa, né?
Mas, Thiago, posso te falar, a maioria dos softwares que trabalham com esses sistemas internamente, ele tem uma lógica interna para fazer análise de sentimento ou qualquer outro tipo, todos eles assumem normalidade da amostra, e o Hare, o Hare é o papa da estatística para ciências sociais aplicadas, tá? Ele fala que para a gente rodar um teste paramétrico na amostra, a amostra tem que ser no mínimo de 32, o N32. Você tem noção? É um número que ele tirou da cabeça, entendeu? E é normal isso em administração, marketing, produção, todas as áreas de administração a gente aprende, vocês são estatísticos. O Bussab, por exemplo, fala que é maior do que 30, né? A amostra grande é maior do que 30. Ele né? tirou isso do 30, o Bussab era professor da porque GB. se você fizer, por exemplo, pelo teorema central do limite, né? Quando você pega uma distribuição qualquer, seja ela qualquer, né? Você tira a média, divide pelo desvio padrão e é suficientemente grande o tamanho da amostra, vai convergir para uma normal, né? Que é o teorema central do limite, aí faz o desenhozinho bonitinho, né? Tende a ser normal, né? Mas tem os pressupostos de independência e tudo mais. Nem sempre as coisas são independentes, né? Às vezes você está variando no tempo e nunca vai ser independente. Ou correlação T mais 1 não é não correlacionado com T, entendeu? Não é cross-section, né? Que você vai ter lá bonitinha a foto e não vai ter correlação, entendeu? Mas é por isso que a gente tem cada vez mais que trabalhar com esses outros tipos que a Bianca falou para vocês de Kahneman inverso, com outros, né, teoremas e outros modelos que não pressupõem a normalidade dos dados, porque nem sempre os dados vão se comportar dessa forma. E o pior ainda, a maioria das amostras que a gente trabalha não são amostras probabilísticas, concorda? Sim, verdade. Verdade. Sempre tem algum tipo ali de processo que foi aplicado na extração de dados que não faz com que ela seja IID, né? E aí você fica lascado. Aí você fica lascado. Isso, então. Isso acaba sendo uma crítica muito grande, né, das pesquisas eleitorais, né? Porque às vezes você tem um custo muito grande de você aleatorizar a amostra, né? Imagina, caiu um maluco lá numa ilha, tem que ir com o helicóptero lá fazer a pesquisa, entendeu? Então fica um pouco complicado fazer a amostragem aleatória simples, né? Mas o que se parte do pressuposto é que os estimadores são por amostra aleatória simples, né? Você estratifica lá e faz com a amostra aleatória simples. Mas, na verdade, você está fazendo por cotas, né? É uma estratificação, mas você pega por cotas. Mas na última eleição, eu acho que o problema, por exemplo, em Minas, que deu o Zema e nenhuma pesquisa deu, certo? O Romeu Zema é o governador do Novo, beleza, o governador de Minas Gerais. Nenhuma pesquisa deu ele. E o Bolsonaro também não estava dando uma distância tão grande como era, né? Eu acho que aí o problema era mais embaixo, era viés de desejabilidade social, sabe? Então, assim, aqui em São Paulo, ninguém falava que ia votar no Haddad, porque se falasse ia ser ostracizado, entendeu? Verdade. Aqui no Rio, com o Witzel também aconteceu isso. Desculpa te... Também? O Witzel ganhou na última hora, foi absurdo, ninguém entendeu nada como isso aconteceu. Quando ele começou a apoiar o Bolsonaro, né? Foi bem numa virada, assim. Mas pra gente, galera, a chance da gente conseguir montar modelos novos e ganhar dinheiro com isso é muito grande. Por exemplo, não era muito melhor ver o que a pessoa está fazendo do que o que ela fala numa survey, né? Dizendo, eu vou votar em fulano, eu vou votar em ciclano. Vamos ver que páginas ela segue, o que ela está comentando. Se eu tivesse acesso a dados de WhatsApp, então, seria fantástico. Né? Nossa, grupo de família, então, meu Deus. Então, mas a gente não pode, porque a API do WhatsApp é fechada, criptografada e o escambau, não tem nem jeito de hackear aquela desgraça. Verdade. Né? Mas são coisas que a gente poderia fazer e é aí que está o pulo do gato. Legal demais. Pessoal, o Todo Mundo Mente, eu uso em todo lugar, Rafael. Muito legal esse livro, vale a pena todo mundo ler. Todo Mundo Mente? Ou é estatística? É aquele da estatística? Isso, o Todo Mundo Mente, eu uso muito para falar, por exemplo, como é que você sabe que é um homem ou uma mulher no Facebook falando, ok?
Esse eu não conheço, não. É Não? livro? Então leiam, é fantástico. Todo Mundo Mente? E ele Vou também anotar tem aqui, um vou botar capítulo aqui, né? sozinho do Pornhub, galera. Só com dados do Pornhub. Muito legal. Tá famoso mesmo, né? Muito bom. O Xvideo vai ficar com ciúme. Então, eu não sei, se alguém me disser, é que eu aprendi isso com meus colegas de fora do Brasil. Se o Xvideos for API aberta, eu começo a estudar também. O Xvideos é mais como se fosse um crawler geralzão que pega tudo, né? Não, o Pornhub é vídeo... É tipo um Não, Netflix do pornô mesmo. Pornhub é uma parada mais profissional. Um amigo meu que via e tal, falava que era bom. Amigo seu, é. É sempre amigo, né? Ué. O legal que nem lá no Altas Horas, lá com a psicóloga. Isso aí. Um amigo meu... Você tá vendo aí o viés? Primo, próximo. Você consome? Falo, não consumo não. Mas o que eu tava querendo dizer com isso? Uma pesquisa no Brasil ia dizer que ninguém consome pornografia. Eu vi uma palestra, cara, muito engraçado, do Esmaldeira. É uma empresa, né, cara? Os caras são sensacionais. Depois vale a pena procurar depois. Esmaldeira é o nome da empresa. Eles são fora da curva. Assim. E o cara fazendo a palestra foi muito engraçado, que ele falou, qual a empresa que vocês acham que tem todos os dados de vocês hoje? Aí todo mundo, Google, não sei o quê. Aí ele, vocês não pensaram no Xvideos? Mas posso contar uma coisa para vocês? O Pornhub tem uma área da psicologia que é o estudo de pornografia e sexualidade, né? A sexologia. E o Pornhub foi interessante para a gente entender a sexualidade da mulher, porque tem lá uma categoria e você consegue saber se são homens ou mulheres, em qual lugar, o que está assistindo, né? Ele avançou muito a gente conhecimento de sexualidade feminina, que é pouco estudada, porque a maioria dos pesquisadores são homens, né? Verdade. Tem uma coisa curiosa também, que às vezes você vê vídeo não licenciado nessas plataformas, né? Então, por exemplo, calhava de você entrar no ano passado, não, até no começo do ano, e você conseguir assistir Vingadores Ultimato no Xvideos. Justamente, o maior esquema de pirataria do mundo é pelo Xvideos. Tu joga lá uma paradinha e de repente o filme tá lá completo. Você fala, pô, tô fazendo aqui no Xvideos, não, tô assistindo Vingadores. Falar um novo filme, uma nova franquia. A Valiana Teodora, ela falou aqui, quando a gente estava falando da pesquisa, se estudarmos Esmaldeta, entenderíamos que o Bolsonaro ia ganhar. Tem um amigo que faz doutorado na Unicamp que estuda sobre isso. Aí ela fala dessa parada das eleições do Zé, do Trump, bem legal. Do Rafael que falou. Deixa eu ver aqui. A Kaori, ela perguntou para mim aqui, no privado, quando que vai abrir a nova turma do curso. Eu vou botar aqui o link para vocês conhecerem. Deixa eu botar aqui. Vai ser dia 11 agora, a próxima turma. Aí quem quiser entrar para conhecer lá o link, deixa eu botar aqui. No momento ela está fechada, né? Aí depois, quem tiver dúvida específica, pode me procurar lá no WhatsApp, no Telegram, tá? Pessoal, a gente acabou estendendo aqui. É muito bom conversar aqui com a professora, ela é muito extrovertida. O Vinícius é uma figura aqui também. O Vinícius vai aproveitar esse tempo aí que tá com retiro pelo INSS, vai fazer os vídeos lá para o Statdados também. Isso aí, lá. Vinícius. Ué, faço sim, cara. Manda vai fazer um AWS lá. Beleza. Não é muita coisa não, mas dá pra Python, Pandas e tal, dá pra pegar alguma coisa. SQL, dá pra alguma coisa. Legal demais. Pô, obrigado aí pela presença de todos. Pô, a conversa foi muito legal. Pô, obrigado demais aí, professora. Imagina, Thiago. Foi top demais. Pô, muito legal. Muito obrigado aí, Lívia, pela atenção. Tá? Acho que tirou a dúvida aí de muitas pessoas, né? Mostrou vários caminhos aí. Pô, foi sensacional. Bem legal mesmo. Legal. Obrigado. Eu que agradeço a todos. Boa noite aí para todos. Uma boa noite. Até uma próxima. Tchau. Eu vou deixar tudo que a gente conversou aqui, a indicação dos livros, os programas, o LinkedIn também da professora, vai estar tudo na descrição do vídeo que eu vou botar no YouTube, tá? Quem quiser assistir lá.
E vou pôr lá na comunidade também. Quem for da comunidade também vai ter acesso. Beleza? Então, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Abração. Valeu. Tchau, tchau.